é redução de danos? Redução de danos é uma política de saúde que surgiu no final da década de 80 aqui no Brasil e ela serve como um dispositivo para garantia de direitos dos usuários de substâncias e garantir os princípios do Sistema Único de Saúde, né? A universalização, a integralidade e a equidade. O trabalho do redutor de danos, ele tem como objetivo fortalecer o vínculo com as pessoas que fazem uso de substâncias, para, dessa maneira, estimular o autocuidado e a reflexão sobre o uso de drogas, além de prevenir a transmissão de doenças. Como um redutor de danos atua em relação ao uso de drogas? O redutor de danos, ele costuma ir aos locais que as pessoas fazem uso de substâncias. Então, por exemplo, eles podem ir a uma cena de uso, por exemplo, uma cracolândia, né? Então, nós temos redutores de danos que vão lá fazer um trabalho distribuindo piteira para as pessoas não compartilharem o cachimbo, ou então vão distribuir água para as pessoas se hidratarem, né? Num contexto de festas, nós temos um stand de informação sobre as substâncias, tem um stand de cuidado para as pessoas que têm ataque de pânico ou alguma outra questão que ela passa mal, né? Nós fazemos esse cuidado. Nos serviços, por exemplo, no Centro de Atenção Psicossocial, né, nos CAPs de álcool e drogas, tem redutores de danos. Então a ideia da redução de danos ela é ir até o usuário e discutir com ele a relação que ele está estabelecendo com a substância, se vinculando aos usuários para poder falar de um tema que muitas vezes é difícil, que é o consumo de substâncias, principalmente as ilícitas. A redução de danos funciona com todo tipo de droga, legal e ilegal? Sim, a redução de danos ela serve para lidar com a hipocrisia em relação ao consumo de drogas. Desde o consumo de álcool até o consumo de drogas ilícitas, por exemplo, maconha, cocaína, crack. Quando um médico indica um calmante para uma pessoa, muitas vezes existe um tempo que essa pessoa necessita dessa medicação. E pode acontecer, por exemplo, com Rivotril ou outros medicamentos prescritos, que a pessoa desenvolve uma dependência. O objetivo da redução de danos é lidar com esse consumo, com a relação que a pessoa estabelece com a substância. Então, por exemplo, quando sugerimos da pessoa tomar água intercalando com o consumo de álcool, isso é uma estratégia de redução de danos. É um conjunto de estratégias para diminuir os danos associados ao consumo. Redução de danos é um tipo de tratamento? A redução de danos, ela compõe o tratamento. De que maneira? Ela tem uma lógica de cuidado pautada na autonomia do indivíduo, na liberdade e no direito de escolher de que maneira ele quer se tratar. Então, a redução de danos, ela tem como objetivo fortalecer o indivíduo nas suas necessidades imediatas e nas suas demandas. Então, dessa maneira, a redução de danos ela é um caminho dentro de qualquer tipo de tratamento que a pessoa escolha. Então, se o indivíduo escolhe ficar abstinente, a redução de danos vai ter estratégias para que ele chegue até a abstinência. Se o indivíduo ele não consegue parar ou não tem vontade de parar o consumo de drogas, a redução de danos também vai ter estratégias para lidar com ele. Ela não é contra a abstinência, ela é um caminho para a abstinência, caso o indivíduo decida por isso. A redução de danos pode ser entendida como apologia ao uso de drogas? A redução de danos ela é uma apologia à verdade. Por quê? Porque ela discute o uso de substâncias em grande parcela da população, não só as pessoas que têm problemas decorrentes desse consumo. Grande parcela da população consome álcool, por exemplo, que é uma droga lícita que tem propaganda na televisão. De que maneira que a gente pode lidar falando sobre o álcool? Dizendo as estratégias que a pessoa pode utilizar para evitar passar mal, tendo em vista que ela escolheu esse consumo. Então, intercalar água com álcool diminui ressaca, por exemplo. Agora, em outros países, tem pessoas que fazem uso de substâncias que causam overdose. Então, a redução de danos, quando você tem uma sala de uso para essas pessoas, você evita mortes. Da mesma maneira que você evita que as pessoas compartilhem canudos para usar cocaína, para, sim, não contraírem doenças como hepatite, né, ou mesmo as ISTs, HIV. Então, a redução de danos ela não enxuga gelo, ela é uma política pautada na realidade.